Somos todos raros. Como é que está essa questão do diagnóstico? Eu queria que você falasse um pouco até da sua experiência pessoal, né, com relação a isso. Como é que hoje todos os encontros, né, que a gente tem com familiares de doença rara dizem que o diagnóstico, né, ainda falta muito, né, até a gente chegar a uma rede com diagnóstico correto, né? O diagnóstico a gente diz, né, uma política muito certa, porque ela previne, ela trata mais cedo, às vezes muda até a trajetória daquela doença, né? A gente tem a felicidade de ter algumas doenças dessas, inclusive triadas logo que a criança nasce, né? No teste do pezinho, ou no teste, enfim, outros testes, logo que a criança nasce, que a gente chama de triagem neonatal, né? Então, isso às vezes muda toda a trajetória dessa criança, inclusive de não precisar de tratamentos mais caros, né? Ou internações, ou procedimentos que são muito mais custosos. Então, a gente chama essa uma ação de prevenção. E numa atenção básica aí é tudo que o gestor quer, né? Prevenção, né? Não ter gastos depois com comorbidades, né? Que são aquelas adoecimentos. Cristiano, eu sou autor de uma lei que já está em vigor até, né? Que obriga a incluir entre os exames realizados, essa lei de 2013, ele já tem 5 anos, que obriga a incluir entre os exames realizados o da detecção da toxoplasmose congênita, no chamado teste de pezinho. Porque o teste de pezinho, na verdade, são várias doenças que você consegue capturar ali, né, e você verificar. Mas você vem batendo muito na tecla disso, não é, o Cristiano? Por quê, hein? O que acontece, né? A gente, desde que a associação foi fundada, a Associação de Fibrose Cística do Rio de Janeiro, a gente luta por isso, né? E em 2001 a gente teve a criação da Política Nacional de Triagem Neonatal, né? 2001, a gente está falando aí de 17 anos atrás. A gente levou 10 anos aqui no Rio de Janeiro para que a triagem neonatal oferecida no SUS incluísse a fibrose cística, que é a doença que a minha associação representa. Ela já incluía outras doenças, ela só incluiu a fibrose cística em 2011. 10 anos. E em 2013 agora a gente passou para uma fase que a gente chama fase 4, que inclui mais outra doença. Então a gente tem 6 doenças detectadas no teste do pezinho oferecido na rede pública de saúde no Rio de Janeiro, tá? Foi uma conquista, demorou muito, foi uma luta árdua para se conseguir. E qual é a nossa insatisfação hoje? Que a gente está dando um passo atrás. A gente avalia que houve um problema aí, sério, né, de condução das coisas. E no meados de 2016, a gente começou a ter um problema no IED, que era quem estava responsável por esses testes no Estado, o Instituto Estadual de Diabetes e Endocrinologia. E esse problema se arrastou por todo o final do ano de 2016 e foi só solucionado com a contratação da APAI em fevereiro de 2017 pelo governo do Estado, pela Secretaria Estadual de Saúde. Só que como tem esse passivo, né, 6 meses de exames que estavam lá parados no IED, isso teve um problema operacional grande. A APAI tinha que analisar aqueles 20 mil nascidos vivos, aquelas 20 mil crianças que nascem todo ano, todo mês, né, no Estado, e mais aqueles cartões atrasados que ela recebia do IED. Alguns deles, inclusive, com 6, 7 meses que estavam lá parados. E a gente sabe que, com isso, eles perderam também qualidade, eles não podem ser armazenados por tanto tempo. Então, a gente tem um período aí, sim, de exames que ficaram numa condição lacuna, então, bastante ruim. O que acontece daí? O efeito disso, né? A gente detecta já na nossa associação um número muito pequeno de bebês triados, identificados nesse período. A gente todo ano tem no Rio de Janeiro, para a fibrose cística, em torno de 30 crianças nascendo, e nos últimos 2 anos a gente só teve 3 bebês identificados. Então a gente vê na prática, né, que esse problema realmente refletiu infelizmente, no número não é que tem menos crianças, né, com não, doença. não identificadas. Exatamente, né? Exatamente. E, evidentemente, a responsabilidade, queira ou não queira, é do governo. Quer dizer, todo mundo culpa o governo, mas aí é escandalosamente do governo. E, às vezes, eu vejo que se a gente pudesse... Eu fiz uma visita no Hospital Mário Krupp, que é um hospital privado, doutor Cristiano, e que vive de doações, de repasses do SUS. Não é um hospital público.
briga muito para sobreviver, enfim. O que acontece? O Hospital Mário Krupp, ele acaba recebendo os pacientes de câncer, ele é especializado em câncer, né? A grande, né, expertise dele é essa área. Os pacientes que não é uma fase terminal, mas que, sabe, já está num grau complicado do câncer. Você está falando do teste do pezinho. Né? Você Isso falou, deve complicar todo o tratamento. Não é isso. Ele falou num programa anterior sobre eugenia. Como é que você chama, né? Isso é uma coisa que a mim me emociona demais. Como é que você chama uma política ou ausência de política de um governo como o brasileiro, né? De um país rico como o Brasil, mal administrado, saqueado, tudo, etc., onde você simplesmente deixa correr meses sem fazer o teste do pezinho para se detectar as doenças, como a fibrose cística, por exemplo. Como é que você chama isso? Vamos lá, esse burocrata, ou esse governador, ou esse prefeito, o presidente, não interessa quem, esse ministro, né? E aí, vamos lá, olha, nós estamos sem dinheiro. Faz o seguinte, troca aquele jatinho ali, por favor, para mim, e um helicóptero novo. Mas o governador, o presidente, tem aqui o teste do pezinho. Não, depois a gente vê isso, sabe? Verifica ali o negócio da Olimpíada e também aquele estádio ali custa 1 bilhão e não sei o quê. Mas aqui tem o teste do pezinho. Sim, meu filho, mas eu estou ocupado agora com outra coisa, a Copa do Mundo. Você está me tomando um tempo. Tem a Copa do Mundo, vai ser no Brasil. Mas tem o teste do pezinho, governador. Entendeu? E aí você chama isso de quê? Né? Porque, pelo que você falou, é o seguinte: a ausência do teste do pezinho é criminoso, pô. Matematicamente, a gente chega num número, né, de nascimentos esperados nesse período. Então, para cada ano que passa, a gente tem entre 300 e 330 crianças nascendo com uma dessas 6 doenças triadas. Então, quer dizer que se a gente deixa de fazer esse exame durante um ano, a gente vai ter 330 crianças que não vão ser diagnosticadas, pelo menos pelo teste do pezinho. Vão ser identificadas lá no 4, 5, 6 anos, 10 anos de idade, já com muita sequela. Então, você pensar, né, que a cada dia, mais ou menos, nasce um bebê nesse estado que não está sendo, ou que não esteve sendo triado, né? Nesse período que a gente está falando, aí, de 6 meses que teve esse problema, então a gente acha que 150 bebês, mais ou menos, ficaram sem cobertura desse exame. Você vê 150 bebês sem cobertura desse exame e que foram detectados problemas. Consequência nunca mais retorna, né? A nossa tem campanha... tratamento tem, né? O tratamento aí vai ser paliativo, né? Quer dizer, tem doenças aí que seriam evitadas e aí vão ter comprometimento para o resto da vida. Isso. Inclusive, a gente está numa campanha muito grande de alertar sobre os sintomas dessas doenças para que as pessoas, então, identifiquem. O Átila Alexandre é secretário também de Direitos Humanos, ele criou o comitê lá na... Eu queria que ele falasse sobre isso, porque eu acho que pessoas como você, como o próprio Caio, né? O Caio é importante num comitê com desse. certeza, o doutor Caio. Fala uma palavra nisso, que pode ser que o Cristiano ele é tão atuante e a entidade dele é a CAN. Era bom o Cristiano participar desse comitê na Secretaria de Direitos Humanos. Dúvida. E o que só reforça que... Né, o que é o não, comitê. Sem dúvida. Primeiro, a criação do Comitê Estadual, né, sobre direitos humanos das pessoas com doenças raras, ele visa justamente ter uma visão não só pelo aspecto, né, como normalmente se faz, né, apenas pelo aspecto de saúde, né, ou seja, a questão orçamentária, né, de aplicação, né, do orçamento, que é a grande discussão, mas a gente verifica, né, como esse relato agora com relação ao teste do pezinho, que não necessariamente é uma questão orçamentária, né? Ou seja, é uma questão mais também, né, de administração pública, onde um direito básico e que falhou e que vai deixando sequelas na sociedade, especificamente em algumas famílias. Mas sabe qual é a impressão que eu tenho? Que presidente da República, ministro e secretário de saúde... É aquilo que ele falou. Você estabelece quem vai viver, quem vai morrer. Quem vai fazer teste do pezinho, quem não vai fazer teste do pezinho. Se você vai
comprar uma esmeralda nova ou você vai comprar um colar novo. Não é verdade? Nós estamos falando sim, é verdade. Né? Uma garrafa de champanhe, né? Petrus, né? Sem comentários. Ou não é isso que a gente vê toda hora? Toda hora a gente vê isso. Toda hora a gente vê isso. Né? Doutor Cristiano, a gente está encerrando esse programa, o senhor vai estar outras vezes. Eu queria muito, se for possível, que você incluísse o doutor Cristiano Silveira no comitê. Sem dúvida, até pela experiência, né, que ele possui, assim como acho que os temas levantados aqui nitidamente são temas fundamentais. A gente ficou muito contente com a criação do comitê, a gente recebeu essa notícia na Semana das Doenças Raras, né? A gente vai discutir aí com as outras associações também de doenças raras essa presença, essa participação. E é interessante porque eu vi ali na composição que são várias secretarias juntas e a gente pode até fazer essas amarrações, quer dizer, vai ter uma vaga lá da Secretaria de Saúde, levantar esses problemas e tentar resolver. No âmbito administrativo, a gente muitas vezes levou essa questão ao secretário. Não houve uma questão de querer se criar um problema para ele. Não, a gente procurou ele para levantar. Isso não é prioritário. Essa que é a grande... houve a verdade nua e crua. Eu vou lhe dizer, doenças raras não é prioridade. Como ele falou, idoso não é prioridade. Vamos falar a verdade. Não é prioridade para o governante. O sentimento da gente acaba sendo esse, entendeu? infelizmente. E ainda culpam porque vão para a justiça brigar pelos seus direitos. Claro que tem que ir. Vai para onde? O que é? Vai pegar uma arma, vai entrar dentro do Ministério da Saúde? Você não pode fazer isso. Né? Doutor Cristiano Silveira, o senhor vai estar conosco muitas e muitas vezes, se Deus quiser. Muito obrigado, doutor Cristiano Silveira. E prosseguimos com o programa Somos Todos Raros.